Você sabia que entender sobre economia pode mudar 100% os seus resultados em investimento? Selic, inflação, dólar e até mesmo eleições podem influenciar que você tenha resultados bons ou ruins. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar exemplos reais de como você poderia realocar o seu dinheiro em situações macroeconômicas. Então, se você já se perguntou onde colocar o meu dinheiro nos investimentos, esse vídeo é exatamente para você. E antes de a gente falar sobre as estratégias de investimentos, nós temos que entender cada macro desse que eu citei para vocês, que são conjuntos de fatores que influenciam a economia como um todo e, por consequência, influencia diretamente nos seus investimentos. Vamos iniciar pela Selic, que seria um termômetro para saber a saúde financeira do Brasil. Em termos mais práticos, é a taxa básica de juros do Brasil. E a maioria, 100% das vezes, quando a Selic está alta, que é a situação atual do nosso Brasil, as rendas fixas tendem a pagar mais, em contrapartida as ações descem, a bolsa de valor vai descer. Ao passo que quando a taxa da Selic está baixa nos patamares usuais, a renda fixa paga menos e ao mesmo tempo as ações tendem a subir. O segundo macroeconômico que nós temos que analisar é a inflação, que é o poder de compra real do seu dinheiro. É como se R$ 100 não conseguisse ter o mesmo poder de compra como antigamente. Quem nunca que escutou o seu avô, o seu tio, ou até mesmo você lembrar da infância e falar, nossa, naquela época R$ 1, R$ 2 eu fazia festa, né? É exatamente sobre isso. R$ 1 ou R$ 2 hoje não tem mais o mesmo poder de compra que teria na época. O terceiro ponto é o câmbio, principalmente o dólar, que pode influenciar desde a gasolina até empresas que fazem exportação e importação. A título de exemplo, se a gente analisar quando o dólar está alto, empresas que fazem exportação, como a Vale e a Suzano, terão mais lucro. Em contrapartida, quando o dólar cai ou se estabiliza um pouquinho menor nas taxas mais baixas, faz com que empresas de importações e de turismo rendem muito mais. E por fim, não menos importante, tende a ser um dos principais, principalmente no cenário do Brasil, temos o fator político e fiscal. Então, se é um país que está gastando muito mais daquilo que está arrecadando, ou se é um país que tem posições um pouco vexatórias no mundo internacional, ou é palco de grandes polêmicas, como é o nosso circo brasileiro, afasta investidores, faz com que, inclusive, no atual cenário, tenhamos possibilidade de taxação da nossa empresa, do Banco do Brasil, faz com que as ações despenquem, afasta os investidores internacionais e brasileiros também. Então, esses quatro fatores, Selic, inflação, câmbio e o cenário político fiscal, é como se fosse um quebra-cabeça que tendem a influenciar positivo e negativamente sobre os seus investimentos. Então, vamos para a análise prática do que você pode fazer em cada um deles. Se a gente levar em consideração a Selic alta, que é a atual sistemática do nosso país, com a taxa Selic a 15%, a renda fixa fica praticamente brilhante. Então, alguns exemplos práticos que eu trouxe para vocês, nós teríamos o Tesouro Direto, com uma possibilidade ali de reserva de capital, temos o CDB de bancos médios pagando entre 110% a 120% do CDI. Inclusive, antes de eu te falar sobre a opção da Selic baixa, que é a tendência, né? Nenhum país consegue se sustentar por muito e longos anos na taxa da Selic muito alta. A tendência é que ela volte aos patamares normais. Temos uma oportunidade de mercado que eu não vou me estender muito nesse tópico, porque justamente eu já gravei esse vídeo para vocês e vou deixar na descrição as melhores oportunidades sobre renda fixa para os próximos anos, justamente pelo atual cenário do Brasil, com a taxa da Selic muito alta. Agora, para o segundo caso, com a taxa da Selic abaixo dos 9 a 10%, faz com que a renda fixa perca um pouco de atratividade. Então, um tesouro pré-fixado, desde que você entenda que o mercado vai de fato descer mais, vale a pena. Por quê? Você está pré-fixando a taxa Selic a 12. Se consequentemente ela continuar descendo, você tende a ter uma valorização ainda maior do seu tesouro pré-fixado. Na renda variável, com os fundos de investimento, nós temos HGL de logística ou MXRF11, que se beneficiam de juros menores e é no setor de papel, é atrativo também. E ao mesmo tempo você pode pegar algumas ações de varejo, como o Magazine ou até mesmo a Renner. Lembrando, nenhum desses exemplos que eu estou trazendo para vocês são minhas recomendações.
São apenas exemplos práticos para que você entenda e saiba o que eu estou dizendo. Estou trazendo uma informação mais acessível. Pode não ser das melhores ações, fundos de investimento, até mesmo em renda fixa que você possa aportar o seu dinheiro. Busque mais conhecimento aqui no nosso canal, inclusive, onde temos vídeos específicos com recomendações. Então, no primeiro caso, a qual a gente colocaria a taxa da Selic alta, a gente teria grande parte do nosso investimento, aqui eu estou dizendo para aquelas pessoas que não têm muito capital, tá? Na renda fixa, para surfar nessa alta do mercado da taxa da Selic alta. E ao mesmo tempo teria uma pequena variação nas ações ou em renda variável. E nesse segundo caso, com a taxa da Selic abaixo dos 9%, a gente teria uma migração entre uma pequena parcela na renda fixa e uma maior parcela na renda variável. No caso da inflação alta, a gente pode utilizar também a renda fixa? Pode, só pegar um tesouro de IPCA+, que faz esse aporte, essa defesa contra a inflação, colocando aí para um vencimento de uns 5 a 6 anos um pouco à frente. Na renda variável nós temos as opções daquelas empresas ligadas a commodity, Vale, Suzano, Petrobras, entre outras. Por outro lado, com inflação baixa ou estável, a gente pode colocar ações de crédito e banco. Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e assim sucessivamente. E empresas de consumo como Americanas ou Carrefour. E agora indo para a questão do câmbio, que seria aqui o foco principal, o dólar, a gente tem que focar em exportadoras, como a Suzano, que é de papel e celulose, a Vale, que é de minério, e também a JBS, que é de proteína animal. Nós temos também a possibilidade de ETFs dolarizados, como a gente chama, né? Que são ETFs que miram na margem ali do dólar. Já o dólar em queda, a gente vai fazer o entendimento ao inverso. Vamos colocar aquelas empresas de importação como a Azul e ao mesmo tempo aquelas empresas que fazem ligação direta com importação e ao mesmo tempo com principalmente o turismo. Então a estratégia aqui para esse tópico é sempre manter ali pelo menos um ETF com dolarizado, né? Que poderíamos citar como exemplo para vocês que eu trouxe é o IVVB11. Então, para um perfil moderado, eu separei aqui uma carteira que a gente poderia citar. Teríamos 40% em renda fixa, teríamos 25% em ações, sendo 15% em dividendos e os outros 10% em crescimento. Teríamos ainda 20% em fundos imobiliários, 10% em ETFs internacionais e, por fim, 5% de caixa para oportunidades de mercado. Então, você conseguiu perceber nesse vídeo que não existe ações boas ou ruins isoladamente? Temos que levar em consideração a situação macroeconômica do nosso mercado, seja interno, internacional, a situação como um todo. Então, por isso que é sempre importante você distribuir a sua carteira e, ao mesmo tempo, entender o atual cenário. Como eu disse para vocês no início, Selic alta faz com que renda fixa reine e as ações, porventura, a renda variável como um todo, tende a perder espaço. Ao contrário, as ações vão ganhar espaço e a renda fixa vai perder um pouco de atratividade. Sempre é importante entender esse mercado. Faz sentido eu, a cada mês, fazer a realocação de toda a minha carteira? Não, mas faz sentido eu aproveitar as oportunidades de mercado. Então, porventura, se eu fosse utilizar hoje, com a taxa da Selic a título de exemplo muito alta, e eu tivesse algumas ações ali medianas, qual das duas eu vou aproveitar nesse momento? Consequentemente, a renda fixa, pois vai utilizar a taxa da Selic. Porventura, lá na frente, quando mudar o atual cenário, quando eu for fazer o meu aporte mensal, eu vou tirar menos dinheiro do que eu colocaria em renda fixa e vou colocar nas ações variáveis, né, nas rendas variáveis. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Estamos trazendo conteúdo todos os dias para vocês sobre ações, renda fixa, renda variável, ETF, oportunidades de mercado em nacional ou internacional e também situações práticas, demonstrando quantos que renderia 5 mil na caixinha turbo, 10 mil em CDB e assim sucessivamente. Tudo para você entender como construir a sua carteira de fato de renda passiva. Convido vocês a estarem com a gente todos os dias. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar também para ajudar no crescimento do canal. Combinado? E não se esqueça também, veja outro vídeo como esse que com certeza vai te ajudar.